Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, sou fundadora da Capper Consultoria, mentora de líderes e estou aqui com o meu parceiro de vida e de negócios, o Carlos Pereira. Carlos Pereira, consultor de TI. Oi, gente. Vamos lá, então. O Carlos, que hoje resolveu vir com uma camiseta que não é escura, né? Exatamente, hoje eu vim claro. Ele veio claro, porque eu já disse para ele que senão parecia que ele só tinha uma, né? Camiseta, a gente resolveu trocar aqui. Mas, enfim, o que é o Business A2 aí para quem está nos vendo pela primeira vez, né? O Business A2 é um podcast que a gente resolveu fazer um empreendimento juntos, né, Carlos? Isso. E a gente vai trazer aqui o que cada um sabe falar de melhor. Então, a gente vai trazer temas sobre liderança, sobre gestão, sobre negócios e sobre tecnologia. E convidados, né? E convidados, exatamente, né? Então, aguardem aí que já temos algumas pessoas que já estão aí prontas para participar. E já aproveitem, por favor, e se inscrevam no canal, né? Se você não está inscrito, já encaminha esse vídeo para alguém que possa se interessar, né? Curte, comenta e compartilha para ganhar relevância e para que mais pessoas tenham acesso. E o tema hoje do nosso podcast, gente, é um tema que eu amo. É presença executiva. É isso aí. Né, Carlos? É isso aí. E esse é um tema que, particularmente, ele surgiu depois, né? Para mim, é o meu tema, eu digo que é meu tema porque eu gosto muito desse tema. Né? E é um tema que surgiu depois que eu comecei a mentorar pessoas, né? Então, alguns clientes me procuravam e me diziam assim, Ingrid, eu queria parecer um executivo. Como é que eu faço, assim, para que as pessoas olhem para mim e me digam assim, nossa, essa pessoa é sênior. Essa pessoa tem uma postura sênior, uma postura executiva, né? E aí surgiu, então, o programa Presença Executiva. Então, eu quero aproveitar, quero fazer um convite para as pessoas que estão assistindo aqui. Eu tenho um programa chamado Programa Presença Executiva, tá? E para os nossos ouvintes, eu vou estar dando um cupom de desconto que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição. Então, o programa é Presença Executiva, como ter uma postura executiva e alcançar aí um salário de 20 mil ou mais. Então, a ideia do programa é que você domine os comportamentos e as atitudes, né, dos grandes executivos, que você chame a atenção dos tomadores de decisão e que você inspire o seu time, tá? Então, eu vou deixar aqui o cupom de 40% de desconto, cupom BUSINESS, vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição do vídeo, certo? E assim, gente, uma promoção que eu nunca vou fazer, tá? Ela vai só até o dia 30 de abril de 40% de desconto. Então, ele já é barato, já é 297, vai estar por 118 à vista. Você pode parcelar também, né? Tá 12 vezes de 17,78. Não paga nem a pizza do final de semana. Então, por favor, já taquem o dedo ali e comprem, porque vale a pena. Enfim, tem todas as informações ali do que vem, Então, para quem está ouvindo e para quem se interessar em ter presença executiva, se você quer saber para quem é, para quem não é, então só clica aqui que eu vou deixar na descrição. Feito o merchan. Feito o merchan. Feito. Vamos começar a falar, então. Olha só. Tá, mas o que é presença executiva? Vamos começar conceituando isso. Isso. Na verdade, como é que... quando eu penso em presença executiva, né, Carlos, o que me vem assim na cabeça, né? Sabe quando tu olha para alguém e tu diz assim, esse cara é executivo. Ele tem alguma coisa que chama atenção, né? Ele parece ser um executivo. Eu não sei exatamente o que ele faz, o que ele diz, mas ele parece. Ele tem pinta. Eu gosto de dizer. Tem pinta de executivo, né? Então, eu tentei traduzir, né, inclusive no meu programa, né, o que significa ter presença executiva. E é uma mistura de 3 elementos. Então, presença executiva é uma mistura de 3 elementos. Então, eu diria que, assim, a primeira coisa que você precisa ter para ter essa presença executiva, tá? Então, imaginem um triângulo. Então, na base desse triângulo, para tu ter presença executiva, tu precisa, a primeira coisa, gerar resultados valiosos para a empresa. Então, não adianta de nada tu parecer e tu não ser. Né? Então, tu precisa gerar resultados valiosos para a empresa. Né? E o que significa isso? Significa entregar resultados estratégicos, né? Tu não ficar só apagando incêndio. Então, tu precisa entregar resultados estratégicos, tu precisa entender o que é importante para o teu chefe. Tu precisa, de alguma maneira,
levantar hipóteses e costurar soluções estratégicas e ter a capacidade de medir o sucesso daquilo que tu faz. Tá? Então, tudo isso está na base, né? E aí a gente vai para o meio da pirâmide. O que é esse meio? Bom, agora eu já entreguei resultados estratégicos. Então, agora eu preciso de alguma maneira que as pessoas saibam que esses resultados, que eu estou entregando esses resultados. Ou seja, tu precisa ser estratégico e parecer estratégico. E aí, no meio da pirâmide, a gente fala sobre comunicar de forma estratégica esses resultados. Então, a gente fala sobre o quanto tu precisa desenvolver network, o quanto tu precisa ter a capacidade de influenciar pessoas, ter conversas difíceis. As pessoas não se dão conta de que ter conversas difíceis te gera autoridade e te traz presença executiva, né? Bom, aí passou ali, falamos então da base, do meio e no topo, a gente tem a atitude de executivo que eu chamo que é a cereja do bolo da presença executiva. Como assim, né, Ingrid? É aquela linguagem executiva, a imagem, é tu ter autoconfiança, é tu ter capacidade de criar narrativas para chamar a atenção do teu público. Então, tu conseguir transformar tudo aquilo ali, né, em postura mesmo, que as pessoas olhem e digam assim, a Ingrid ou o Carlos, eles têm presença executiva, né? Então, seria basicamente isso. São esses três elementos aí. Eu estava olhando definição, buscando definições, né? E ainda que diferentes autores definam de forma um pouco diferente, passa fatalmente por algum nível de autoridade, que é espelhado nesses aspectos, né? Que vão te dar tanto o resultado que tu geras, vai te dar autoridade quanto a aparência, né? A influência que tu tem sobre os demais, né? E a capacidade de liderar. Passa por aí, né? Transmitir essas coisas, né? E aí tu pode buscar elementos específicos para descrever isso, e nós vamos entrar ainda no mérito de como é que a gente quebra isso diretamente. Tá, mas assim, tu falaste em ser e parecer. O que é mais importante para a presença executiva? É ser ou parecer? Pois é. Na verdade, eu tenho uma frase que eu gosto, assim, que eu sempre digo aqui, que ela é a base do programa, né? Relacionamento sem consistência não perdura, mas resultado sem audiência não vinga. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tu trabalha dentro de uma empresa onde só relacionamentos importam, né, que o resultado que tu entrega ele não importa, tu pode até se destacar, mas tu não vai ter habilidades valorizadas pelo mercado. Ou seja, tu, dali daquela empresa, tu só vai conseguir sair para outra empresa que valorize a mesma coisa. Agora, se tu tem uma capacidade de gerar relacionamentos e entregar resultados, tu vai ter as habilidades que o mercado procura, né? Então, eu diria, assim, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu diria os dois, né? Mas, um detalhe bem importante, né, Carlos? E se tu me dissesse assim, não, só tem que escolher um, né? Tu só pode ou ser ou parecer, né? Eu ficaria com parecer, né? E por quê, né? Porque aquele velho ditado, porque a primeira impressão é a que fica. Então, imagina o seguinte, ó. Eu estou numa plateia onde ninguém me conhece. Absolutamente ninguém me conhece. Eu tenho muito a dizer. Eu tenho um conteúdo incrível a dizer. Mas eu não sei me expressar, eu não sei como vender, eu não sei construir narrativas, eu não sei como dar um contexto. Provavelmente, as pessoas não vão me escutar. Porque elas não me conhecem. Então, na verdade, o que as pessoas veem primeiro é a impressão, é aquilo que tu parece ser, para depois começar a escutar aquilo que tu tem para dizer, né? E tem uma frase do livro, depois eu vou deixar aqui até, é um livro muito legal, é Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos, depois a gente sempre deixa os livros aqui, né? E o autor ele diz o seguinte, ó, na comunicação cara a cara, as pessoas dão mais credibilidade ao que elas veem, depois ao tom de voz e, por último, as palavras que elas estão ouvindo, né? Então, assim, para uma plateia que não te conhece, você parecer é mais importante do que ser. Claro que isso aqui não vai se sustentar por muito tempo. A partir do momento em que eu começo a falar, se eu só apareço e eu não entrego conteúdo, aquilo ali vai estar vazio. Agora, para uma plateia que já te conhece, que tu já tem autoridade, aí vai ter que ir um pouco mais além. A gente pode dizer que a aparência, a postura e a aparência, elas abrem as portas, né? Elas vêm primeiro. Né?
ela vai gerar a oportunidade de Isso, as pessoas passam a te ouvir. apresentar-se e ser ouvido. Né? Perfeito, perfeito. Exatamente. Mas então, para ter presença executiva, precisa se vestir bem? Aí, o se vestir bem, né? O que é se vestir bem para ti, Carlos? Para mim, se vestir bem é vestir-se de forma adequada à ocasião. Isso. Certo? Sim. Assim, há situações e situações. Porque também o overdressing, né? Está muito formal para uma situação que é informal, não, né? Tu pode até estar bem vestido do ponto de vista de as coisas estão combinando, estão harmoniosas, mas não tem absolutamente nada a ver com a situação em que tu estás, então aquilo foi um erro, né? E então é estar adequado para a ocasião, né? Isso que para mim é se vestir bem. Eu acho que sim, exatamente o que eu ia falar, né? Eu acho que uma coisa importante é que é o seguinte, ó, a tua imagem, ela tem que projetar aonde tu quer estar. Sempre lembrando que em qualquer empresa, primeiro tu depois tu tem. Ou seja, se eu estou num cargo de coordenação e eu quero ser uma gerente, primeiro eu me comporto como tal, depois eu vou ter o cargo. Então, a tua imagem, ela tem que projetar, né? Aquilo ali que tu quer passar. E é claro que isso tem que estar assim, em sintonia com o ambiente. A gente vai falar de um ambiente, por exemplo, um banco. Talvez não seja adequado num banco tu usar calça jeans. Né? Não sei como é que está agora essa questão de bancos, né, Carlos? Mas, assim, eventualmente não vai ter nada a ver tu usar uma calça jeans e uma camiseta e um tênis, né? Agora, numa startup de tecnologia, provavelmente aquilo ali vai fechar bem, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é o seguinte: que imagem eu quero passar? Que tipo de imagem eu quero passar? Eu quero passar uma imagem mais descontraída, uma imagem inovadora, uma imagem mais clássica, uma imagem... não sei, né? E aí até te pergunto, né? Que imagem que tu quer passar, Carlos, quando tu pensa em te vestir? Aí realmente depende muito da situação, mas aí falando um pouco sobre esse mundo, esse universo de consultoria, que é um universo que a gente acaba passando por diferentes clientes, diferentes situações, né? A regra, nesse caso, é estar adequado ao contexto do cliente. Então, assim, se o cliente é formal, nós devemos estar formais, certo? Se o cliente é informal, informais. Falar sobre banco, isso até vem mudando, né? E para quem vem da área de tecnologia, como eu, normalmente a área de tecnologia consegue ser mais descontraída do que o resto, né? Isso. Mas, tradicionalmente, o banco é um lugar onde as pessoas usam gravata, né? Usavam gravata até pouco tempo atrás, dependendo do nível em que tu estás, é gravata. Então, assim, a nossa regra era essa. Tu tem que te vestir assim como o cliente. Ou, se for errar, sempre para cima. Certo? Nunca para baixo. Tu nunca te apresentas mais informal do que o meio. Na dúvida, mais formal que o meio. Exatamente por uma questão de seriedade e de não chamar atenção para a tua roupa mais do que para a mensagem que tu está trazendo. Né? Então, assim, tem que harmonizar com aquele contexto, tem que ser um deles, no caso de uma consultoria. Né? Para quem vem de fora, tem que ser um deles. Então, se todos estão de gravata, para os homens, gravata. Né? Assim, ponto. Mas tu pode até chegar de gravata num lugar onde as pessoas vão formais, mas não estão de gravata, tu pode até chegar de gravata. Mas tu não pode chegar de calça jeans rasgada, onde as pessoas usam calça social, não. Aí tá fora. Então tem que estar adequado. Essa era uma regra. Então essa era uma das coisas que, quando a gente começava em um novo cliente, uma das discussões é o que a gente chama no inglês de dress code. Né? Quer dizer, quais são os padrões de vestimenta no ambiente do cliente, porque é para lá que nós vamos, se nós vamos estar lá fisicamente, é assim que nós temos que fazer. E isso serve também para remoto, tá? Assim, pois é, boa. Porque tem esse ponto, a gente trabalhando muito remoto, né? E serve também para o tema remoto, e assim, se o ambiente é formal, não adianta aparecer na câmera de camiseta e pijama, sabe? Assim, e pantufa no pé, assim, não dá, assim, não dá. Apesar do pé normalmente não aparece. Mas não, entende? Então, assim, tu tens que estar condizente em qualquer situação. Às vezes as pessoas se baseiam um pouco pelo fato de poder estar remoto em algumas situações e acabam descuidando disso, né? Mas o correto seria apresentar-se em qualquer situação da mesma forma como te apresentarias pessoalmente, apresentar-se remotamente, certo? Não deveria fazer diferença nesse sentido, no caso da aparência. Acho que um outro ponto, assim, do home office, né? Eu que trabalho basicamente no home office, acho que uma coisa super importante, Carlos, além disso que tu comentou, né, de tu estar no home office da mesma maneira com que tu estaria se fosse presencial, né? Eu costumo fazer isso, inclusive porque o corpo molda a mente e vice-versa. O que eu quero dizer com isso?
Eu tenho a sensação, não. Funciona assim. Para mim, eu me visto bem em qualquer circunstância. Então, eu vou me maquiar, meu cabelo vai estar sempre arrumado, eu vou estar com... Eu até não sou muito de acessórios, né? De adereços, enfim. Mas, assim, com as unhas feitas, porque dessa forma eu consigo me sentir uma autoridade. Então, assim, se eu tô de pijama, eu não consigo me sentir uma autoridade, né? Se eu tô com a roupa que eu voltei da academia, aquilo ali não faz eu me sentir uma autoridade. Então, é meio que de dentro para fora, de fora para dentro, sabe? Então, eu tenho que estar completa, né? E, eventualmente, eu até me permito usar uma Havaianas ali no pé para não chegar no final do dia com um salto doendo os pés. Mas, fora isso, eu procuro sempre me vestir de uma forma que eu sinta que eu tenho autoridade, senão eu me perco. E fora o seguinte, acho que um outro detalhe também sobre presença executiva no home office é cuidar muito bem o seu entorno, né? Eu não gosto muito da ideia, assim... Nós temos um filho de 6 anos, o João, e talvez seja o jeito dele mesmo, ele não é muito invasivo, ele não é uma criança invasiva, né? Então, ele não entra quando a gente está fazendo reunião, né? E quando eu vejo que ele entra, eu já vou colocando a minha mãozinha assim, né, a mãozinha meio que de lado para mostrar para ele que eu tô ocupada agora. Isso mostra profissionalismo, né? Então, aquela coisa do cachorro que está subindo, o gato que tá passando pela... Eu particularmente, não sei qual é a tua opinião, Carlos, eu não gosto. Eu gosto assim, eu preciso me concentrar, porque eu preciso ter autoridade, eu preciso estar presente. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoridade, né? Como é que eu passo autoridade e como é que eu passo presença. E para mim, assim, sei lá, se daqui a pouco entra um gato, a gente não tem bicho, né? Ou um cachorro latindo, ou o vizinho que tocou a porta, aquilo ali para mim, eu me perco, né? Isso é importante, assim, é importante. Mas fala um pouco mais sobre esse tema da autoridade, da credibilidade, se for quebrar isso em elementos, assim, contar um pouco de o que a pessoa precisa cuidar. Acho que assim, autoridade, eu sempre conecto muito autoridade com presença. Né? Então, a gente fala de presença executiva e tem um elemento que é a presença. Inclusive, outro livro também que eu vou deixar aqui, né, é O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que, assim, para mim é uma bíblia, né, para qualquer coisa. E eu aprendi, eu não tinha presença. Né? Acho que tu vai concordar comigo que há pouco tempo atrás eu não tinha muita presença. Os ansiosos, né, normalmente, eles estão aqui conversando contigo e já estão com a cabeça lá na lua, né? E isso faz com que a gente perca a autoridade, né? Então, assim, o que é a presença, né? A presença é, como o próprio nome diz, é estar presente, né? Então, eu preciso estar aqui o tempo inteiro. Eu preciso me conectar com aqui e agora, né? As pessoas, normalmente, elas têm uma ideia, né, de que a autoconfiança... Quando eu falo em presença, eu também conecto diretamente, né, a presença, né? Elas acham que ter autoconfiança é sempre saber o que falar, é se vestir bem somente, é falar bonito, é ter carisma, é fingir ser competente, mas não tem nada a ver com isso, né? Presença é simplesmente tu te expressar, é tu te concentrar menos na impressão que tu vai passar para os outros e mais no momento. Aí vem um ponto interessante. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Eu queria listar aqui algumas coisas, porque a gente falou sobre vários aspectos, falando muito sobre essa questão de aparência. Eu queria citar alguns aspectos que compõem, assim, que incluem características da presença executiva, né? Se nós fôssemos tentar listar. Nós falamos sobre, tu mencionaste aí, a questão de autoconfiança, né? Demonstrar autoconfiança. Falamos sobre passar, e aí passa muito por aparência, né? Passar credibilidade, né? Isso também é influenciado pela postura, certo? Tem um tema da comunicação, que é uma boa comunicação, ser capaz de comunicar, e eu queria falar um pouco sobre essa parte de comunicação ainda. Tem um tema de empatia, e aí estar presente e ouvir o outro, e não preocupar-se tanto com com o teu lado, mas ouvir o outro, né? E empatizar com ele. E tem um tema de resiliência, né? Que é necessário nesses contextos, que assim, num contexto executivo, nem sempre as interações ou as respostas que tu vai obter serão agradáveis. Na vida não é assim, né? E é necessário ser capaz de suportar isso e sobreviver a isso e superar essas situações. Então, ser capaz de aguentar a pressão, de manter a calma, né? De
de se manter focado nessas situações, ela é importante. Então, se fosse listar, colocaria esses itens aí como aspectos que fazem parte da presença executiva. Eu acho que um outro ponto importante que tu falou agora no final é a capacidade de lidar com a situação que já está posta, né? Eu acho que tem a ver com resiliência, né? E eu só quero contar uma historinha aqui rapidinho, Carlos, que me ocorreu agora, que eu sempre falo isso para os meus clientes e me lembrei agora que isso aí eu aprendi contigo. Eu acho que tu é um exemplo para mim de presença, né? Porque sempre foi. De estar 100% ali conectado com aqui e agora, né? Nunca tá viajando ali. O que era diferente de mim há um tempo atrás. Hoje em dia, eu sou completamente diferente. Mas eu me lembro de uma vez que eu ia fazer uma apresentação para eu ia conversar com um CEO de uma empresa e eu queria passar uma boa impressão. Eu precisava passar uma boa impressão. E aí eu cheguei para ti e disse assim, amor, eu preciso de dicas, né? O que eu faço para passar uma boa impressão para ele. Tu te lembra o que tu respondeu? Me lembro, mas eu vou deixar de falar. Pode falar. Não, e aí eu perguntei, Carlos, como é que eu faço para passar uma boa impressão? E o Carlos me respondeu assim, se tu quer passar uma boa impressão para ele, se tu quer que ele goste de ti, não te preocupa com isso. Exatamente. E aí isso é presença, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma reunião. Isso é uma boa dica, né, para quem faz remoto, né? Eu já conhecia ele da época que eu era CLT e eu já tinha tido uma interação com ele que tinha sido uma interação direta e difícil, né, numa ocasião no passado, né, anterior àquela ali. E eu sabia que ele era uma pessoa direta, que ele fazia perguntas às vezes que eram difíceis, né? Então, o que eu fiz, né? Eu abri a câmera e eu fiquei olhando para aquele pontinho da câmera. Só que eu mudei a página, porque aquilo ali ia me desconcertar. Ficar olhando para os olhos dele ia me desconcertar. Né? Porque eu sabia que ele ia fazer perguntas difíceis e tal. No fim, não foi tão complicado assim quanto eu imaginava que fosse ser. Uhum. Mas aquilo ali me ajudou de alguma maneira, né? Assim, eu troquei a página ali para não ficar olhando para a câmera dele, né? Para não ficar olhando para o rosto dele. Aquilo ali me tranquilizou, né? Outra coisa que me ajuda, como eu sou muito ansiosa, bem diferente do Carlos, estou falando aqui, né? De carteirinha, né? Eu tenho uma tendência a ficar assim, ó, sabe? Na mesa, assim. Quando eu vejo, eu estou grudada na câmera, assim, né? E aquilo ali vai me deixando tensa, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar muito do meu corpo. Eu tenho que estar sempre pensando assim, opa, para que eu tô... Tem alguma coisa aqui me deixando nervosa. Então, não é controlar emoções, é estar atento às emoções. Perfeito. Então, para mim, assim, o que funciona é dizer, tô ficando nervosa. Tem 2 elementos que, para mim, me ajudam. Essa coisa de estar sempre olhando para o meu corpo, né, para a forma como eu estou me apresentando, para a expressão corporal. E acho que uma outra coisa também, que eu já comentei para o Carlos, disso, eu não posso trabalhar de forma automática, assim, né? Quando eu começo a ter muita liberdade, eu começo a falar bobagem. Isso é super importante. Não, eu acho que é importante a gente falar, né? Um sincericídio agora. Aqui. Isso. Uhum. Mas, assim, o que acontece? Então, daqui a pouco eu vou dentro de um cliente, né? E aí a gente sai para almoçar. Sim. Né? Eu tenho que estar o tempo inteiro assim, ó, não tenha muita liberdade, né? Não tenha muita liberdade, porque senão daqui a pouco eu vou começar a falar coisa que não deve, aí daqui a pouco traz o assunto do filho, aí já fala a vez que o filho fez cocô nas calças, aí já começa assim, parou. Porque daí tem uma coisa de autoridade que a gente tem que ter. Então, eu tendo o meu sabotador é o prestativo, então eu tendo assim, né, a ficar sempre, eu tenho que estar sempre meio que pisando em ovos, né? Não dá diferente do Carlos. Não dá para se sentir em casa. Não dá para se sentir em casa. Daqui a pouco tira o sapato, já bota o chinelo, né? E aí quando eu vejo, eu já tô... vamos beber uma caipirinha. Não. Isso tem a ver com aparência, isso tem a ver com postura e é necessário cuidar, né? Posso falar já da comunicação? Vai lá. Posso falar da comunicação? Então, assim, um dos aspectos que eu tinha mencionado, que nós vimos falando, é a questão da comunicação. Eu queria um olhar específico para isso, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente poderia fazer um programa só para falar sobre comunicação, sobre como fazer apresentações, pode ser um tema interessante, né? E a gente já fala, conte uma história, o storytelling, como é que tu vai organizar as ideias para fazer uma apresentação e tal. Então, existem vários conteúdos, várias pessoas que falam sobre isso, que contam qual é a melhor maneira de fazê-lo.
No entanto, o tipo de storytelling que se faz, a forma como tu organiza a história para contar para o grande público, seja para a tua equipe, seja para uma plateia assim, diversa, não é o mesmo que tu deves utilizar quando tu estiver te direcionando para um grupo de executivos. Sejam eles teus pares ou chefes, não interessa. Certo? Então, eu queria abordar um pouco alguns aspectos dessa comunicação para executivos em que qual é a forma de organizá-la para que ela seja eficiente e o que tu deverias cuidar ao fazer isso e como ela é diferente das demais. Tá? Então, fica a dica aí para quem quer ter presença executiva e tem a oportunidade de fazer a comunicação com outros executivos, o que tu deve cuidar? Algumas coisas são óbvias, outras nem tanto. Vou passar aqui rapidamente. Mas primeiro é assim, tem que fazer uma comunicação, preparação adequada, tá? Assim, antecipe-se, dedique tempo a criar um material que vai ser necessário. Se for necessário usar material de apoio, use material de apoio. Pode ser slide ou não. Esse é um tema, inclusive, polêmico. Para quem conhece a Amazon, por exemplo, eles não utilizam PowerPoints dentro da empresa. Não sabia. E isso é muito interessante. Existe um livro que fala sobre por que tu não deve fazer isso. Entendeu? Muito interessante, assim, sobre qual é a ideia. Não vou entrar nesse mérito agora, mas, assim, esteja preparado e adequado ao ambiente. Se é PowerPoint que se usa, PowerPoint será, certo? Se eles usam material por escrito, mas prepare-se. E procure antecipar os desafios e as perguntas que virão, porque elas necessariamente virão e o teu objetivo na reunião é que a conversa não descambe para algo desagradável, certo? Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa de se apresentar, a gente tem que aproveitar e tornar isso o mais positivo possível. Então, prepare-se. Um outro ponto importante é buscar uma troca justa de pontos de vista. Tá? Não se concentrar só nos seus interesses e objetivos. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade de vir a falar para um grupo desses, e eu falo de carteira porque já tive a oportunidade de fazer isso em diferentes clientes, em que a gente tem que, eventualmente, apresentar o que nós estamos fazendo para o grupo de executivos da empresa, seja o CEO, seja o C-Level, diretores, whatever. Então, assim, normalmente a gente vai até lá ou para apresentar, muitas vezes, o status ou para pedir alguma coisa, mas, assim, tenha em mente que existem diferentes interesses na mesa, além do teu. Uhum. Certo? Existem os interesses do negócio, cada executivo que ali está, falando para comunicação especificamente de executivos, tem os seus próprios interesses, tem os seus próprios valores. Leve esse tipo de coisa em consideração e busque uma troca justa no que diz respeito a essa conversação e não só considere o seu ponto de vista e aquilo que você quer. E seja responsável com a mensagem, certo? Então, assim, num contexto, por exemplo, de corte de custos, não vá lá apresentar uma mensagem que eu preciso fazer alguma coisa que vai custar assim, muito caro, vai ser apedrejado e não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, esse é um ponto importante. Né? Uma coisa até interessante quando a gente fala sobre esse aspecto é uma técnica que a gente usava muito, era assim, validar com alguns desses stakeholders, fazer a reunião antes da reunião, validar com alguns desses stakeholders a mensagem que vai ser passada antes de passá-la, certo? Para ter certeza que no dia, ao menos os principais stakeholders já compraram a ideia, já compraram aquela apresentação, já deram a sua contribuição e a gente chega lá com um embasamento melhor. Né? Uma outra coisa, uma comunicação estratégica. Fuja de grandes detalhes e descrições de rotina. Tá? Comunicação de alto nível, objetiva, concisa. Cuide da comunicação não verbal. E aí entra toda essa questão que a gente estava falando de aparência, né, de caras e bocas, interjeições, tipo assim. Não, cuide dessas coisas, certo? Cuide dessas coisas, evite essas coisas. Seja assertivo, seja claro. E 2 pontos que eu acho muito interessantes. Fale para causar impacto e não para impressionar. Aqui é um ponto-chave que eu acho que vem em linha com aquilo que nós tínhamos conversado, tu tinhas mencionado antes da questão do CEO. É natural que, diante de uma oportunidade dessa, a pessoa queira causar uma boa impressão. É natural que ela esteja ansiosa para que as pessoas gostem dela e ninguém vai querer não ser... contrário. Ninguém vai querer o contrário. Ninguém vai se apresentar para não ser gostado. Né? Então, assim, é natural que isso aconteça. No entanto, concentrar-se nisso não te ajuda. Então, assim, foque em causar impacto com aquilo que tu estás trazendo, em contribuir. E não em causar uma boa impressão. Por quê? Porque isso tende a te levar para um lugar de não autêntico. Quando tu te preocupas excessivamente em causar uma boa impressão, tu não és tu.
E aí, nessa hora, tu passa a não ser autêntico, né? E as pessoas passa notam. a soar falso, né? Ou até pretensioso, porque tu tende a te supervalorizar para impressionar, e as pessoas notam isso e cai muito mal. Mas muito mal. Então, assim, quer agradar, não tente agradar. Esse é o primeiro ponto. Preocupe-se com o conteúdo. E eu digo preocupe-se com o conteúdo porque nem sempre o conteúdo ele é positivo. Pode, inclusive, apresentar coisas que são difíceis. pesadas, são difíceis, são negativas. Difíceis. Mas se elas são honestas e elas contribuem com todo, isso não se misturará com a imagem que você está passando, né? E na hora de desenvolver essa narrativa, a minha sugestão é o seguinte: como tipicamente as pessoas começam, elas contam, fazem uma introdução ao tema, explicam por que estão ali, qual é a ideia, quanto tempo levaram para fazer aquilo, quais foram as atividades, para chegar na conclusão de que... Totalmente errado. No caso de uma apresentação para executivos, inverso. Comece descrevendo os princípios do trabalho que foi feito, ou seja, estamos ali para fazer o quê e quais foram os princípios que nós seguimos, certo? Comece pelos princípios e depois vá direto à conclusão. A conclusão é: devemos tomar atitude A, B e C por causa disso, disso e disso. Se houver tempo e interesse da plateia, nós vamos entrar em detalhes de como foi feito, por que foi feito, whatever. Mas assim, já comece muito rapidamente. Princípios e conclusões. E por que princípios? Porque os princípios falam muito. Mais do que descrever a rotina do que foi feito, que ninguém está muito interessado nisso, quais são os princípios por trás desse trabalho que nós executamos, certo? Então, assim, eu posso fazer alguma coisa na intenção de melhorar a satisfação dos nossos clientes, ou melhorar a satisfação dos nossos funcionários, ou eu quero diminuir a burocratização a burocracia para que seja mais barato. Quais foram os princípios que nós seguimos nesse trabalho e as conclusões? Vai daí que vai bem. Sim, não entrar em grandes detalhes, né? Acho que é super importante isso, Carlos, porque a mensagem realmente tem que ser diferente quando tu está apresentando para... Me lembro de... Bem rapidamente, sei que passamos um pouquinho do tempo, mas acho que esse tema é bem importante. Meu pai era controller numa multinacional e ele trabalhava com americanos. E a gente sabe, né, que americano ele é bem mais direto do que o brasileiro. E ele foi apresentar uns números e eu me lembro que na hora de apresentar ele começou a explicar por quê. E eu me lembro dele me contar que o diretor americano falou assim: eu não te perguntei por quê. Né? Toma o que te mandaram, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Trazer os princípios, né? Traz os princípios e já apresente as conclusões. Isso, comece por aí. Isso. E aí deixa que a plateia traga questionamentos se acharem necessário. E aí tu vai trabalhando em cima daquilo que está posto. Também uma capacidade de novamente, isso para este contexto, certo? Não vai chegar numa apresentação para um grande público e fazer isso. Não é essa a ideia. Isso é um storytelling específico para o contexto que nós estamos falando. Isso aí. Então, acho que um resuminho aqui, né, interessante. A primeira coisa, então, pessoal, acho que preparação, né? Se antecipar, tentar antecipar como é que aquele público, para que público eu estou falando, né? E organizar um discurso. Isso aí é 70% do sucesso, né? Acho que a empatia, então, gostei que tu falou, Carlos, né? Observar diferentes interesses além dos teus. Eu gosto muito da ideia de observar os gatilhos que tiram a tua presença, que é o meu caso, que eu gosto de sempre olhar para isso. Porque eu perco facilmente a presença, e presença não é tudo ou nada, às vezes tu tem, às vezes tu não tem, então tu perde, né? E essa questão de lidar com a situação que já está posta, né? Então, acho que trouxemos várias questões aqui. Bom, passamos um pouquinho hoje, mas acho que valeu a pena, acho que esse assunto é bem interessante, vamos marcar aí de falar mais sobre comunicação. Pessoal, não se esqueçam, então, né, do cupom aqui do Presença Executiva até o dia 30 de abril. E ficamos por aqui, né, Carlos? É isso aí. Valeu, Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.